Então, muito boa tarde a todos. Nós damos as boas-vindas a todos os que eu possa ver com o corpo e a muitos outros que aqui estão, em espírito. Então vamos a mais um tempinho de estudo do livro que andamos a estudar já há algumas semanas. Para quem está de novo, há sempre alguém de novo, graças a Deus. Diremos que o Livro dos Espíritos é uma das obras básicas da nossa doutrina, o Espiritismo. Ele é o marco, ele é o primeiro livro da codificação. Esta obra de exceção apresenta com efeito os princípios do ensino dos Espíritos a respeito da imortalidade da alma, da natureza dos espíritos e das suas relações com o mundo material, as leis morais, da vida presente e do futuro da humanidade. Tudo isto de acordo com os ensinamentos dados pelos espíritos superiores, através de perguntas e respostas, com a ajuda de diversos médiuns, em diversos países e em diferentes datas. São 1019 perguntas e 1019 respostas. Estes ensinamentos foram recolhidos e organizados pelo professor Hipólito Léon Denisard Rivail, o nosso querido Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, da nossa doutrina. Como dissemos, é um livro de perguntas e respostas e que foi lançado ao mundo em Paris, a 18 de abril de 1857. Não é um livro comum que se possa ler de um dia para o outro e depois esquecê-lo num canto de uma qualquer estante. É um livro que deve ser lido e meditado, lendo e relendo, muitas e muitas vezes, pois ele é um compêndio de lógica, de coerência, de sabedoria, de beleza e de espiritualidade. Então, estamos no capítulo 2, a encarnação dos espíritos. No item 2, falamos da alma. E antes de irmos às nossas perguntas de hoje, que é a 139 e a 140, e porque estão relacionados com o nosso trabalhinho de hoje, eu vou só lembrar a pergunta 134 que Kardec fez aos espíritos. E então ele pergunta aos espíritos: que é a alma? E os espíritos responderam: um espírito encarnado. Esta pergunta tem a linha A e a linha B. Na linha A, Kardec pergunta: que era a alma antes de se unir ao corpo? E a espiritualidade respondeu: um espírito. Na linha B, Kardec pergunta: as almas e os espíritos são, portanto, a mesma coisa? Esta é a pergunta. E os espíritos responderam: sim. As almas não são senão os espíritos antes de se unirem ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais, temporariamente, revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Portanto, esta é a definição da alma para a doutrina espírita. Então, na pergunta 139, que é o nosso trabalhinho de hoje, Kardec pergunta: alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. E diziam: porquê esta contradição? Eu volto um bocadinho atrás e vou fazer a pergunta
de outra maneira. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma partícula luminosa que dá vida e que vem do Pai. E eles perguntam, porquê essa contradição? E os espíritos responderam, não há contradição. Tudo depende da significação das palavras. E então os espíritos respondem com uma pergunta. Porque não temos uma palavra para cada coisa? Era bonito. Vamos lá chegar. Vem aí o Esperanto. E é tudo a mesma coisa. Uma palavra, uma ideia. Kardec também nos diz que a palavra alma, por vezes, é utilizada para exprimir as coisas mais diferenciadas. Uns chamam alma ao princípio da vida. E nessa acessão, nesse sentido, é exato dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras, grande todo, referem-se à fonte universal do princípio vital. É nesse todo que cada ser, cada criatura, absorve uma porção que devolve ao todo após a morte do corpo. Devolve, isto se ainda existir alguma quantidade desta porção, deste fluido vital, que havia sido recebida. Normalmente, nós chegamos com uma quantidade certa de fluido vital para a nossa vida. Só que podemos fazer algumas coisas más com a nossa existência. E então, dessas coisas menos boas que possamos fazer, pode crescer este fluido vital que nos foi dado no início da encarnação. E então ele volta ao Pai, nessa altura, quando partimos. Claro que esta ideia de chamar alma de princípio da vida não exclui absolutamente a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserve a sua individualidade. É este ser que chamamos igualmente alma. E nesta acessão pode dizer-se que a alma é um espírito encarnado. Então, dando da alma diferentes definições, os espíritos falavam segundo as aplicações que faziam da palavra e segundo as ideias terrestres, que estavam ainda mais ou menos imbuídos. E isso decorre da insuficiência da linguagem humana, da nossa linguagem, que ainda não tem um termo para cada ideia, o que acarreta uma multidão de mal-entendidos, de algumas discussões no bem e algumas confusões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que devemos primeiro entender-nos quanto às palavras. E o Espírito Miramês, que nos ajuda nestes trabalhos, também nos diz que não existe contradições nas definições da alma. Existe, sim, pobreza de linguagem para transmitir, através da palavra, a realidade do Espírito. Todos reconhecem e propagam que o Espírito é obra de Deus, é criação do Pai, e que conserva a sua imortalidade por ter vindo de um ser imortal e distinto em toda a sua divina natureza. Todos sabemos que o nosso espírito é imortal. O que morre é o nosso corpo, que é matéria. E continua Miramês. Tudo depende do tempo para ser explicado melhor
e entendido com mais profundidade. As supostas contradições notadas entre os homens devem-se à diversificada de níveis de vida e da faixa evolutiva de cada um. Porém, no fundo, as ideias são as mesmas, mesmo as nascidas em diferentes lugares. Jesus já falava que haveria de chegar um tempo em que teríamos um só pastor e um só rebanho. E isso poderemos aplicar em todas as modalidades da vida. Começando pela linguagem. É de compreensão comum que no amanhã haveremos de simplificar os idiomas, de simplificar os meios de comunicação entre as criaturas. É aí que eu disse há bocadinho que os Espíritos nos dizem que, e o irmão Fernando também nos vai dizendo aqui nas nossas aulas, à segunda-feira, de que o Esperanto é o idioma do futuro. É ele o único que vai imperar. E então, continuando, um só rebanho, no entendimento das leis espirituais, significa todos trabalhando para facilitar e ganhar tempo no aprendizado do conjunto. E termina Miramês. Deus é o mesmo Deus em tudo e em todos. Assim as leis, assim Jesus. As diferenças são os atrasos nascidos da inteligência, da ignorância, melhor, das criaturas. E passamos à pergunta 140. Kardec pergunta aos espíritos: que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes, quantos são os músculos, presidindo cada uma dessas partes às diferentes funções do corpo? Esta teoria, que é uma teoria, também depende do sentido que se atribuir à palavra alma. Se por ela se entende o fluido vital, está certo. Se o espírito, quando encarnado, está errado. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos, através do fluido intermediário, o fluido vital, sem por isso se dividir. Nesta pergunta 140 há uma linha A, que Kardec complementa a pergunta. Não obstante, portanto, mesmo assim, tendo em conta a resposta que os Espíritos nos deram há pouco, ele diz: há espíritos que deram mesmo esta definição de alma subdividida em partes. Kardec queria deixar tudo esclarecidinho, não queria nenhuma dúvida, queria que os espíritos nos dissessem tudo. E conseguiu. E então eles responderam: é possível. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa, dizendo que a alma age por meio dos órgãos e estes são animados pelo fluido vital, que se reparte entre eles e, com mais abundância, nos que são os centros ou focos de movimento. Porém, esta explicação não se pode aplicar desde que se considere a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da sua morte. E Miramês reforça esta ideia e nos diz que o espírito, voltamos a dizer que o espírito é indivisível, imortal, e essa realidade nos anima e nos enche de esperança
fortalecendo-nos em todas as atividades que o bem nos possa proporcionar. A mortalidade do espírito, a sua comunicação depois do túmulo e a reencarnação, quantas vezes forem necessárias, são uma força a nosso favor, provando assim o amor do Pai e a sua justiça para conosco. E nós sabemos que é através da reencarnação, é a reencarnação, aliás, que nos proporciona o nosso crescimento, a nossa experienciação e nos encaminha para o Pai. A imortalidade do espírito, a comunicação depois do túmulo e a reencarnação são uma força a nosso favor, provando assim o amor do Pai e a sua justiça para conosco. Deus, o nosso Pai, criou-nos semelhantes a Ele. E foi semelhante a Ele ao nos colocar em nós a centelha divina, a sua centelha divina. É isso que nos assemelha ao Pai. E deu-nos, através dessa centelha divina, todos os atributos para a vida. E sabemos que suas mãos puras nunca poderiam dar nascimento à obra imperfeita. Entretanto, Ele traçou uma trajetória, uma caminhada para todos os seus filhos, de maneira a exigir seus esforços na conquista da felicidade. Cada vez que a inteligência do homem avança, cada vez que o espírito se eleva, ele se integra mais na verdade e a própria espiritualidade o ajuda na compreensão das verdades imortais. É isso, meus irmãos. Os irmãos de luz, muitas vezes, nos pegam ao colo, nos transportam, mas nós ainda não damos por isso. Ainda não estamos nessa de parar e sentir. Nós caminhamos, estou certo, caminhamos. A nossa doutrina é uma ciência dotada da mais profunda religiosidade, com consequências filosóficas, de modo a entender e a ensinar a ciência da vida e a revelar todas as leis naturais criadas pela divindade. O Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, é uma religião. E nesta revelação que ficamos a compreender, é nesta revelação que ficamos a compreender o que existe no campo espiritual, o trabalho dos espíritos e a assistência dada por eles às criaturas, a nós. Nós também sabemos que são eles que nos comandam. São eles que nos dirigem. Mas dirigem-nos se nós deixarmos. Dirigem-nos para o bem e dirigem-nos para o menos bem. Tudo depende da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. Mas são eles que estão sempre connosco. Não é, amiguinho? Aqui comigo. E ainda mais, o Espiritismo ensina os processos mais acertados da comunicação entre os dois planos da vida, o plano material, nosso, e o plano espiritual, o deles. E também nos ensinam as diretrizes que se podem tomar para comunicar com os benfeitores na humanidade, com a espiritualidade mais elevada, aquela que se encontra mais próxima de Jesus.
E nesta pergunta complementa a Miramês. A mediunidade é a chave da nossa doutrina. Se a queremos utilizar bem, se lhe queremos dar bom uso, busquemos no Evangelho de Jesus os seus variados métodos, simples, mas profundos, de educação dos sentimentos. Surgem todos os dias etapas de esclarecimento, novas lições que enriquecem o coração e engrandecem a inteligência. Logo que nos cientificamos de que a alma é imortal e que quando na carne podemos nos comunicar com os que já passaram para o outro lado da vida, anima-nos toda a vontade de viver, devido à ideia da imortalidade, sustentar a nossa esperança. Procuremos cada vez mais estudar, meditar e orar, buscando encontrar as equações do problema do espírito. Os problemas que muitas vezes o espírito tem, que são as dificuldades, que são as provas e que são as pedras que eles precisam contornar para poder chegar um pouco mais alto. E passando isso, encontraremos as lições e cada vez encontramos as lições com cada vez mais claras e de mais fácil entendimento. É o batei e abriste-vos-á. É o buscai e achareis, como disse Jesus. E tudo é vida e nada morre. A semente é lançada ao solo para renascer e prosperar. Eu vos agradeço por me terem ouvido. E que Jesus nos abençoe